Na RW Brasil. Batendo forte com Mário Medalha. Já estamos por aqui, o Mário Medalha já também na linha aqui, vamos trazê-lo. Atenção, alô, seu Mário Medalha, tudo bem? Muito boa tarde, meu amigo Marcelo Fernandes. Quero te dizer o seguinte, eu acho que a partir de hoje nós vamos falar muito de Copa do Mundo, né? Ah, pois é. Porque os clubes brasileiros, de um modo geral, estão de folga. O Fluminense se despediu, o último, né, a se despedir foi o Fluminense, domingo, com a traulitada que levou do time reserva da Itália, né? Chegou a estar perdendo por 5-2. Aí o treinador italiano lá no começo do segundo tempo, por 20 minutos, botou uns titulares em campo, acho que para movimentar um pouco o pessoal, mas o assunto já estava resolvido. Então o Fluminense foi o último que saiu de campo. Por aqui também os nossos clubes estão de folga. Já há uma semana, encaminhando contratações, até agora não temos novidades. Então o negócio é Copa do Mundo mesmo. Agora, tu não achou que eu assisti um pedaço pelo rádio, o jogo chegou a estar 2-2, e os comentaristas cheios de explicações, dizendo que a Itália não era aquela e tal. Depois é que desandou, né? Mas era o time reserva da Itália, né? O Marcelo não tinha nenhum titular em campo. Chegou a usar os dois goleiros reserva. Ele não colocou em nenhum momento titular. Os goleiros foram os dois reservas. Depois, acho que era 16 minutos, mais ou menos, no segundo tempo, que ele começou a colocar alguns. Ele substituiu de uma hora para outra, aliás, de uma vez só, 7 jogadores. E acho que mais para movimentar. O jogo estava 5-2 e chegou a estar 2-2, mas a Itália sempre esteve na frente. A Itália fez 1-0, o Fluminense empatou, a Itália fez 2-1, o Fluminense empatou. Mas eu estou até comentando isso, também citando esse jogo, porque a Itália é uma das equipes consideradas a potência na Copa. Chegadoras, né? Mas eu estou ficando meio triste já mesmo antes de começar a Copa, viu? Mas nada a ver com a seleção brasileira, ou tudo a ver também, né? Pouco a ver. Tu não vai me dizer que tu andou querendo pegar o metrô em São Paulo? Não, tá louco? Nessa época, né, eu não passo nem por cima de São Paulo. Não, o que eu estou me referindo é o seguinte, Marcelo, até ontem, nós já tínhamos 52 jogadores afastados da Copa por lesão. E entre eles, jogadores muito importantes, principalmente o Franck Ribéry. A França vai sentir muito a falta dele. E até uma curiosidade, né? Ele está sendo afastado pela mesma lesão que mesmo mal que sofre o Júlio César. Lombalgia. E o outro é o Falcão Garcia, um craque colombiano, que também está afastado. A Colômbia também vai sentir a falta desse jogador. Mas será que o Ribéry não pede emprestado aquele colete do jogador, do goleiro, Júlio César? Boa sugestão. Vou encaminhar a tua ideia para a Granja Comari, fazendo um pedido para o Júlio César. Na França os caras afastam, aqui no Brasil mete o colete e entra, né? O colete segue o baile, até que aconteça uma bobagem como aconteceu na África do Sul contra a Holanda, né? Mas enfim. E tem mais o Marcos Reus também, da Alemanha, que foi afastado nesse fim de semana, e o capitão do time russo, Chikorov. Todos jogadores importantes para essas seleções, né, Marcelo? São 52 jogadores, e tem gente aí pendurada, né? O próprio Cristiano Ronaldo, de Portugal, o Diego Costa, o brasileiro que vai jogar pela Espanha. Então, a situação, assim,
acho que é hora de convocar a Nossa Senhora do Caravaggio, né? Que é a santa protetora do Filipão, e bater na madeira, porque nós ainda temos 3 dias até a estreia do Brasil. Por enquanto, nós estamos imunes, né, a esse problema que é grave. E está desfalcando muita seleção importante aí. São 20 das 32 que vão participar, Marcelo, já são 22 seleções sofrendo com problema de desfalque por causa de lesão. E falando nisso, né, nessa questão de Brasil, de estreia, o torcedor brasileiro está muito otimista, né, Marcelo? E eu acho que é bom isso, faz bem para a torcida, que precisa apoiar, etc. Mas nós, jornalistas, temos que ter um pouco o pé no chão. Eu tenho uma certa desconfiança com relação a gente ganhou a Copa das Confederações, né, o ano passado, era o grande teste até para o time do Filipão, porque ele recém tinha assumido a seleção brasileira. E nós ganhamos bem até. Passamos com facilidade pela Itália, sofremos um pouquinho com o Uruguai, e na final nós ganhamos fácil da Espanha por 3-0. E o Júlio César defendeu o pênalti, nos salvou contra o Uruguai, que foi um jogo complicado. O Fred apareceu, né, bem, como um grande artilheiro. O Neymar deu show de bola, enfim. Mas a Copa das Confederações deixou alguma suspeita no seguinte sentido. Esse título, Marcelo, não tem muito significado no contexto do futebol europeu, né? Eles têm lá a Eurocopa, que é um torneio importantíssimo, e para eles isso não é muito significativo. Por exemplo, a Itália, se fala até hoje que a seleção italiana veio passear no Brasil, veio conhecer as praias brasileiras, enfim, veio para cumprir tabela, como a gente costuma dizer no futebol. Então eu estou meio desconfiado, Marcelo. Eu acho que a gente passa pela fase de mas não grupos, tem um pouco de exagero nisso? Exagero no quê? Dizer que a Itália veio passear... Não, é o que todo mundo fala. Eles não trouxeram o time principal, trouxeram muitos jogadores titulares. Mas qual é a razão disso? É porque eles são convidados, né, Marcelo? Então, não vão fazer desfeita para a Confederação Brasileira de Futebol, etc. E outra coisa, né, Marcelo? O que me deixou muito, assim, ensimesmado foi a vitória fácil também contra a Espanha. Nós ganhamos de 3-0 da Espanha. A Espanha nem parecia aquela seleção campeã do mundo. E essa, sim, estava aí com todos os titulares. Quer dizer, serve, evidentemente, como mérito para a vitória brasileira, mas também eu fiquei meio desconfiado. Achei que eles jogaram muito frouxos, talvez com um salto alto, né, pensando que iam pegar o time brasileiro, enfim. Eu estou jogando no time de São Tomé. Estou titular do time de São Tomé. Tu tá meio incrédulo, eu estou sentindo que tu tá meio incrédulo. Não, estou pé atrás, né, Marcelo? Estou no time de São Tomé, vou suar a camisa nesse time. Tá? Sou titular ou reserva, eu vou suar a camisa nesse time. Vamos ver se tu te lembra quem é que dizia isso aqui, é do teu tempo, no meu também, de guri. Incrédulos, increntes, acreditem que... E aí vinha o resto do comentário. Não me lembro. Não me castiga, não puxa para minha memória. Pô, isso aí era do Sérgio Jockman, pô. Te lembra disso? O Sérgio Jockman, eu só me lembro da frase final do comentário dele. Pensem nisso. Pensem nisso enquanto eu lhes digo até amanhã. O comentário dele na Rádio Guaiúa começava assim, incrédulozinho. Não, para um pouquinho, eu tô cometendo uma gafe danada. Não era o Sérgio Jockman. Era o Renato Pereira. Tá. Te lembra dele? Sim. Agora nós estamos botando melancia, ajeitando as melancia no caminhão. Eu fiquei meio... Tu estava me deixando complexado já aqui, cara. Pô, eu não me lembro de mais nada. Não, era o Renato Pereira, que era humorista, um dos primeiros humoristas de rádio e televisão, né? Incrédulos e increntes. Então, Marcelo, eu não estou incrédulo, não. Eu estou só um pouco desconfiado. Eu quero ver, né? Eu acho que nós enfrentamos um adversário, por exemplo, 2 últimos amistosos. Nós enfrentamos um adversário
que não faz nem cosquinha, que é o Panamá. Tanto é que a gente ganhou relativamente fácil. Já contra a Sérvia, a história já foi outra, Marcelo. A Sérvia marcou muito duro o time brasileiro. Olha, para fazer um golzinho foi uma choradeira. Se bem que era para ter sido 2-0 aquele jogo, né? Era, mas não foi, né? Pô, aquele impedimento ali, eu vou te contar uma coisa, né? Era, mas não foi, mas enfim. Tá. Eu estou assim, né? Hoje é segunda-feira, nós temos até quinta, o Filipão já deu, aliás, infelizmente, né, Marcelo? O Filipão já apresentou o seu cartão de visitas, ou já mostrou quem é, que é o que eu não gosto dele, depois do jogo com a Sérvia, né? Que é o quê? Que tu não gosta dele? Deu uma traulitada num repórter que perguntou para ele o que está todo mundo perguntando, né? Se o Oscar é mesmo titular ou se ele vai colocar o William no lugar dele. Só que o jeito que o repórter perguntou que deixou o Filipão meio atravessado, que ele chegou a dizer, quem escala sou eu, não é o Pedro, não é o João, não é o José. E quem escala sou eu, e vocês não vão escalar, e não são vocês que vão escalar. Então, essas coisas acho absolutamente desnecessárias, né? Principalmente, Marcelo, porque ele não ganha nada com isso. Todo mundo já sabe quem ele é o Filipão, foi campeão com o Palmeiras, campeão com o Criciúma, vice-campeão europeu com a seleção portuguesa, campeão do mundo com a seleção, todo mundo já sabe. Para que isso, entendeu? Para que isso? Essas coisas que me incomodam um pouco, mas o homem não toma jeito, não adianta. Pensei que ele tinha deixado de lado a leitura do analista de Bagé, mas pelo jeito não continua livro de cabeceira dele. Entendeu? Mas isso, né, meu amigo? Tu tá sentindo, eu vou te fazer uma pergunta, tu tá sentindo alguma coisa na cidade, assim, em termos de clima de Copa? Pois tu sabes que o Domar hoje de manhã me perguntou isso também. E eu fui obrigado a dizer para ele que a gente olha para um lado para o outro, na cidade, e não vê bandeiras nas janelas e tal, né? Eu me lembro que há 4 anos atrás, lá no estúdio da Guarujá, a gente olhava para as 2 janelas, né? No centro, ali no centrão da cidade, e via bandeiras, né? Naqueles prédios todos ali. Eu hoje dei uma olhada e, olha, botei o olho longe e não vi uma bandeira. Pode ser que a partir de amanhã e tal, né? Com essa... Eu tenho andado pela cidade, o máximo que eu vi, Marcelo, foram umas bandeirinhas pequenas em alguns carros, né? Aquelas... Eu não sei se... De janela, eu não sei se está fazendo diferença o fato de a Copa ser no Brasil, ou se é o clima que está antecedendo essa Copa, porque nas Copas fora do país sempre foi uma grande festa, né? Mas aí eu acho que, sabe o que, Maria? Eu acho que as pessoas estão se dando conta. Ontem eu estava vendo uma entrevista na Rede TV com o Zico. E o Zico tocou num assunto que não é exatamente o dele, mas eu acho que o Zico foi no centro da questão, né? Quando se acertou que a Copa seria no Brasil, eu acho que todos lembram disso, né? O governo disse que não iria botar dinheiro público. O presidente Lula disse isso. Sim. Né? Sim. Isso foi uma das primeiras frases dele. Então eu acho que essa evidência de que o governo está gastando um horror de dinheiro, aquilo até que não tem, para construir estádios e tal, é o que está deixando um pouco constrangido o brasileiro. Essa alegria do brasileiro está sendo constrangida pelos gastos fora da casinha, né? O Brasil está precisando de um monte de coisa e fica gastando. Isso é mais ou menos como um chefe de casa, né? Um chefe de família. Falta roupa para os filhos, falta pagar o colégio que está atrasado e tal. E o sujeito vai lá e compra uma TV de LED 70 polegadas para assistir o futebol domingo. É uma coisa que não tem sentido, né, cara? O Brasil está precisando de muita coisa. Aí vai lá aquela montoeira de dinheiro que, inclusive, mal calculado. Aí ninguém apura por que foi mal calculado. O Zico disse ontem. Esses caras que disseram que ia ser X e acabou virando 10X,
Esses caras têm que rasgar o diploma, tinham que ser processados, responder por quê que... Né? Então, Marcelo, nessa questão do dinheiro público... acho que é isso que está tirando as bandeiras da janela, viu? Pode ser, pode ser. É uma boa teoria. Nessa questão do dinheiro público, Marcelo, quem... Os poucos que defendem alegam o seguinte: quem usou dinheiro público, não de parte do próprio governo, mas quem pediu dinheiro emprestado, pediu dinheiro para o BNDES, usando as leis de mercado. Ou seja, tem 5 anos para pagar o empréstimo. Não. A minha dúvida é o seguinte, Marcelo: se você não paga o BNDES, o que acontece? Se eu não pago um empréstimo bancário, posso ter um bem meu tomado, vou parar no SPC, aquele trololó todo. Agora, se uma instituição que faz um empréstimo junto ao BNDES, de acordo com a lei de mercado, juros, prazo, etc., se ele não paga, se essa instituição não paga, o que acontece? Vou te dar um exemplo. Estão falando muito que o Lula doou o Itaquerão para o Corinthians, e é verdade. Também tem lá um empréstimo vultuoso junto ao BNDES. Se o Corinthians não pagar, como é que fica? Vão tomar o quê do Corinthians? Não vão tomar nada. Aí vem uma lei, um decreto, um ajuste de conduta, um sei lá o quê por aí, e aí acaba cancelando ou perdoando. A gente sabe como é que são essas coisas, né? Não, aquela palestra na CM do blogueiro Zé Cruz sobre a Copa, ele trouxe um dado, um dado e uma suspeita. Ele fez até cogitou o que pode acontecer depois da Copa. Exatamente isso, Marcelo. Na hipótese de Brasil ganhar a Copa, vai aparecer algum parlamentar que vai querer inventar uma lei, algo que valha, isentando os clubes ou os tomadores de empréstimo, né, junto ao BNDES. Ou seja, vai oficializar o calote. Se o Brasil for campeão, tu vai ver aí vários deputados entusiasmados, aí, assanhados, aí, trazendo essa ideia. E não vai ter gente que apoie. Né? Já existe não projeto de lei, né, Marcelo, para parcelar as dívidas dos clubes mais uma vez. Né? Essas dívidas que estão sendo pagas com o time mania, que não deu muito certo, né? Estão aí, as dívidas estão aí, ainda vultosas. Então já tem um projeto de lei para fracionar ainda mais isso, fazer o pagamento em, sei lá, eu nem me lembro em quanto tempo, né? Renegociar essas dívidas com os clubes. Então, vamos ver, né? Eu não duvido de nada. Nós estamos falando, e isso é incrível que a gente fale, mas nós estamos falando aqui dos caloteiros anunciados, né? Caloteiros futuros, né? É verdade. Não é fácil. E Marcelo, a gente não pode esquecer, eu estou sempre com isso na cabeça, se eu já estou preocupado hoje, se você já estamos preocupados hoje com a Copa, não vamos nos esquecer, Marcelo, que 2 anos depois nós temos a Olimpíada no Brasil, no Rio de Janeiro. A ciranda não termina ali, né? Não, e a situação não é nada boa. Tanto é que o Comitê Olímpico Internacional já interveio, né? Já se instalou no Brasil e está dando uma dura nas autoridades brasileiras. Porque a coisa não anda e nós ainda estamos atravessados com as contas do Pan-Americano, do Pan-Americano 2007, que estão lá nas gavetas do TCU, né, que os técnicos vivem repetindo e não escondem isso. Eles fizeram o trabalho e ninguém levou a sério, os ministros estão empurrando com a barriga por motivos óbvios, né? E os nossos tribunais que fiscalizam as contas públicas, né, Marcelo? Isso vale para o município, para o Estado e para a Federação. Esses nossos tribunais são compostos por indicações, né, políticas. Então, infelizmente, a coisa não anda.
Ô, Medalha, eu acho que, levando em conta a conjuntura desse final de semana para hoje, eu acho que tu estás um tanto chuvoso hoje. Viu? O que é que tu acha? Também, né, meu amigo? Eu tô embolorado. Tu estás- Agora que saiu o solzinho aqui para. Vai tirar esse caruncho aí. Eu tô vendo que tu tá com a face bem iluminada pelo sol aí. E... Mas rapaz, se não viesse o sol hoje, É, não sei não, cara. O meu bolor ia ser difícil de tirar. Coisa. é o caruncho, né? E aqui no Rio Tavares é um pouco diferente, né, amigo? Ah, Tu tens aí no João Paulo, ah, digamos assim, alguma coisa mais arejada, né, mais Ah. aberta. Aqui a gente vive, felizmente, no meio de muito verde também. Ah. Também não estou reclamando disso. tá. Só tô explicando. Ah, era só o que faltava tu reclamar do vento, né? Não, do verde Ah, do verde. verde. Bom, também, Do né? Também. seria pior ainda. Aí era Não, pior não, ainda. estou muito satisfeito com o visual que eu tenho aqui na frente, muito verde, etc. É. Mas é claro que isso tem o seu preço também, né? As paredes ficam um pouco mofadas, os calçados mofam no armário, etc. Ah, mas tudo A Imelda Marcos não gostaria de morar no Rio Tavares. tá certo. Então. Lembra dela? Colecionava sapato. Me lembro. Aliás, Então. aliás, mulher, né? Não precisa dizer muito mais coisa. Não, né? nem é. Qualquer uma delas. Tu fala exatamente. mulher, já vem o sapato junto na conversa, né? Então tá, Medalha. Voltamos a falar amanhã um pouco mais de... Amanhã eu prometo voltar mais ensolarado. Olha aqui, eu já tirei a manchete do nosso Batendo Forte hoje. Chamei aqui a lombalgia do Júlio César e do Ribéry, a necessidade da convocação da Nossa Senhora do Caravaggio, né? Tá. E pro final aqui os caloteiros do futuro da Copa. E olha que tem Olimpíada. Tá bom, Imagina na Olimpíada. tá bom então. Até mais, Mário. Tchau, um abraço, até amanhã. Até amanhã. Este o Mário Medalha, este o Batendo Forte. Voltamos numa próxima. Tchau.